A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de 2 Crônicas 13, versos 14 e 15 e 2 Crônicas 14, dos versos 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. 2 Crônicas 14, 9 a 12 diz: O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. O título da nossa reflexão é hora de clamar. Sim, a palavra de Deus falou muito forte ao meu coração acerca deste tema, clamar, clamor. E o título, ele é forte porque está dizendo ao meu e ao seu coração, é hora de clamar. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu entendo que esta palavra ela é muito oportuna para os momentos difíceis em que nós vivemos ao longo da nossa vida. E esse texto é o amparo bíblico para esta nossa reflexão, fala justamente do poder do clamor. Estamos diante de dois reis, o rei Abias e o rei Asa. Asa era filho de Abias, ambos eram da dinastia de Davi. Nós tivemos no período monárquico, nós tivemos o primeiro rei de Israel, Saul, depois nós tivemos Davi, Salomão, depois o reino foi dividido em norte e sul, quando o filho de Salomão, Roboão, não teve a sabedoria necessária para manter o povo de Deus unido e, diante disso, houve a divisão em norte e sul. E no sul ficava o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E tanto Abias quanto Asa, eles fazem parte da linhagem de Davi, que ficou sendo Salomão, Roboão, Abias e Asa. Então, tanto Abias quanto Asa era respectivamente o segundo e o terceiro reis de Judá. Ou seja, o império estava dividido e esses dois reis da linhagem de Davi tinham em suas mãos a responsabilidade de guiar o povo conforme os preceitos de Deus. Abias enfrentou um momento difícil que foi uma guerra contra Jeroboão. Jeroboão era o rei de Israel, o rei de Israel que ficava ao norte quando teve a divisão. E ele teve que combater Jeroboão e o exército de Israel. E no confronto, o exército de Israel era maior, mais numeroso. E o exército de Israel, inclusive, usou uma tática de guerra que fez envolveu o exército de Judá, tanto pela sua frente quanto pela sua retaguarda. Ele cercou. E ele se sentiu acuado, mas só que ele entendeu que naquele momento que ele estava em desvantagem, tanto desvantagem em números de combatentes do seu exército comparado ao exército de Jeroboão, ele sabia que o Deus de seus pais estava com ele e ele clamou ao Senhor. E este clamor
fez toda a diferença. Ele venceu a guerra, o rei foi entregue em suas mãos, Israel foi entregue em suas mãos e Judá prevaleceu. Por que Abias prevaleceu? Ele prevaleceu porque ele clamou ao Senhor. Ele não confiou na sua própria força, nas suas próprias táticas, estratégias. Ele confiou, depositou toda a sua fé em Deus, e aquele grupo que estava com ele, aquele exército que estava com ele, clamou ao Senhor, e o Senhor concedeu a vitória. Isso também aconteceu com seu filho Asa, no texto que nós lemos. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra para combater. Um exército tão numeroso que ele viu: Senhor, eu não tenho condições humanas de vencer esse exército. E aí ele clamou ao Senhor, e esse clamor chegou aos céus, e Deus ouviu e o abençoou com a vitória. E é interessante que Asa, ele faz uma oração, um clamor muito bonito. Eu faço questão de repetir, de frisar, que de repente esse é o clamor que você tem que fazer, que eu tenho que fazer. Então Asa clamou ao Senhor, versículo 11 de 2 Crônicas 14. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, e não deixes o homem prevalecer contra ti. Esse foi o clamor de Asa. Asa está dizendo aqui: Deus, eu estou com dificuldade. Eles são mais fortes do que eu. O exército é mais forte do que o nosso. Mas o Senhor é o único que pode nos fazer prevalecer e vencer. Então aqui é o clamor de Asa, fez com que a mão de Deus se voltasse para o seu exército, para o seu povo, e eles viessem a prevalecer contra este exército invasor. À luz da Bíblia, caro ouvinte, clamor significa suplicar, implorar ou manifestar uma necessidade de forma urgente e intensa. É um ato de pedir ajuda a Deus, geralmente em momentos de angústia ou dificuldade, onde se expressa a necessidade naquele momento de intervenção divina. Esses dois textos nos dão a base. Agora vamos sim contextualizar esta palavra para aquilo que eu e você precisamos. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo de Davi, Salmo 34, verso 6: Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Você pode estar passando por algum tipo de tribulação, por algum tipo de angústia. Mas quando você clama ao Senhor, Deus vai ouvir e Deus vai se manifestar ao meu favor e ao seu favor. E a palavra de Deus também em Jeremias 33, verso 3 diz: Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aqui, Jeremias está dizendo na promessa de restauração: clame a mim, eu vou te responder. E lhe direi coisas que você não, tão grandes, tão insondáveis que você não conhece ainda. Deus está falando para mim e para você: clame, clame, é hora de clamar, é hora de buscar. A palavra de Deus hoje está nos exortando a isso. Nós temos que procurar buscar a presença de Deus numa maior intimidade. E essa súplica, o implorar a manifestação de Deus de forma urgente, de forma intensa, parte do princípio de eu buscar a sua presença e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Nós podemos clamar ao Senhor e Ele vai nos ouvir. Nós podemos clamar a Deus para que Deus venha nos responder, nos abençoar com a sua resposta diante de diversos problemas, diante de diversas dificuldades. Você pode estar enfrentando algum tipo de problema em sua vida. Ninguém está imune a isso.
Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo por nós. E Ele venceu o mundo por nós dizendo, é hora de clamar, vocês têm que clamar, vocês têm que buscar, porque eu vou chegar na hora certa para dar o escape que você precisa. Foi isso que Deus fez com Abias e Asa, e é isso que Deus quer fazer comigo e com você neste dia, neste momento em que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando, e você também não sabe o que eu estou passando, mas a palavra de Deus está nos exortando, dizendo, é hora de clamar. Para o que está fazendo, está difícil, para o que está fazendo, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, busca a Deus, ora, clama de forma intensa, mostrando para Deus, Senhor, eu estou com dificuldade nesta área, eu estou passando por este tipo de problema, só o Senhor pode me dar a vitória. Foi o que Asa disse. Asa disse, ó Senhor, o exército deles é mais numeroso, eles são mais poderosos, o Senhor sabe que um forte contra um fraco, o forte prevalecerá, mas essa história vai mudar se o Senhor intervir neste processo, intervir nesta angústia. Então, caro ouvinte, eu não sei o que você está passando, mas a palavra de Deus está falando muito aos nossos corações nesse sentido. É hora de clamar, é hora de você parar, respirar, analisar o que está acontecendo, botar o seu joelho no chão, se curvar diante de Deus e dizer, Senhor, preciso da sua ajuda. Pode ser na sua área emocional, pode ser na sua área profissional, pode ser na sua família, com os seus filhos, dentro de você. Eu não sei, caro ouvinte. A palavra, ela é ampla e ela também é objetiva. Ela acerta o alvo. E eu não sei o que você está passando. E mesmo se soubesse, o que eu poderia fazer? Nada. Mas a palavra de Deus, ela pode, porque a palavra de Deus gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim como esses dois homens que procuraram fazer a vontade de Deus, homens que procuraram reinar de acordo com a vontade de Deus, foram muito bem sucedidos nos seus reinados. Eles, nos momentos mais difíceis, eles viram que não tinham condições com as suas próprias forças de vencer os obstáculos, então eles clamaram e venceram. Hoje é hora de clamar. Deus está falando aos nossos corações justamente isso. Pare, reflita no que você está enfrentando e clame ao Senhor. Clamar significa suplicar, é orar de forma intensa, pedindo a Deus, me ajuda. E Deus está disposto a ajudar, porque Deus não resiste a um coração contrito, aquele que o reconhece como o único e verdadeiro Deus, aqueles que reconhecem Deus como aquele que enviou seu único Filho para morrer por nós, sabendo que este Filho, Jesus Cristo, venceu a morte e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós como um advogado fiel. Imagine você clamando, você orando em nome de Jesus, Jesus Cristo como seu advogado ao lado do Pai, dizendo, Senhor, ajuda o meu filho, ajuda ele que está lá embaixo, Pai. Ele precisa, ele está clamando, ele está chorando, ele está se humilhando, ele precisa, ele está suplicando. Jesus Cristo, quando você ora em nome dele, é isso que ele vai fazer. E ele é um advogado fiel que nunca perdeu uma causa. Quando ele apresentar diante do Pai esta causa, você pode ter a certeza, à luz da palavra, que a vitória chegará na sua vida. E aí vem a consequência da vitória, é a gratidão. Que você entenda que é hora de clamar, mas quando a sua vitória chegar, você seja grato o suficiente para dizer ao Senhor, muito obrigado, que na hora da angústia o Senhor esteve comigo, na hora que eu estava chorando, na hora que eu estava procurando uma resposta, o Senhor estava comigo, o Senhor me respondeu, o Senhor fez com que o desejo do meu coração fosse realizado. A minha pergunta, os meus questionamentos foram respondidos. O Senhor é que fez isso. Muito obrigado. Aí nós temos que agradecer e atribuir a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus possa abençoar a sua vida, caro ouvinte. Clame que você vai ter resposta. Daquilo que você menos imagina, no momento que você menos imagina, a resposta chegará. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.